Para falar de Laudate Deum, necessitamos, obviamente, conectar esta carta tão importante de Papa Francisco com a encíclica Laudato Si. Ambas foram escritas antes de dois eventos super importantes no mundo. Laudato Si, em 2015, antes da COP21, na França. Laudate Deum, em 2023, antes da COP28, em Dubai. Os eventos principais da comunidade internacional para tentar frear a emergência climática. Laudate Deum foi lançada com grande preparação no dia 4 de outubro, marcando o encerramento do tempo da criação, e também no próprio dia em que se comemora a figura de São Francisco de Assis, o padroeiro da ecologia. O texto foi escrito para avançar ainda mais profundamente na conversão ecológica. E se tivéssemos que fazer uma síntese, poderíamos utilizar uma imagem. Laudate Deum é uma carta escrita de dentro e de baixo, para apontar um rumo, uma direção, o rumo à reconciliação com o mundo. A reconciliação cada vez mais urgente, se a gente for considerar a situação trágica em que o mundo se encontra. Vamos ver rapidamente só esta imagem que representa o aquecimento global. Não vou dizer nada de novo, mas as imagens em azul e depois em cinza representam os anos passados. A linha amarela é 2023, a linha em vermelho é 2024. É impressionante como, em nível de aquecimento global, os anos de 23 e 24 superam todos os outros anos. E nos últimos 10 meses, a gente tem o recorde de aquecimento histórico das últimas centenas de anos. Nos últimos 9 meses, inclusive, estamos acima do limite estabelecido pela própria COP de Paris, que era uma superação de 1,5 graus Celsius acima da média da idade pré-industrial. Então, assim, a situação é bastante grave e é por isso que o Papa escreve essa nova carta, apelando à urgência. Não bastasse esta crise climática, 3 dias depois do lançamento de Laudate Deum, 7 de outubro, o ataque terrorista em Israel e o início do genocídio da Palestina. A guerra, esta guerra e muitas outras guerras estão totalmente vinculadas à crise climática. A guerra é fruto do capitalismo para confirmar os espaços de colonização, em busca de recursos e de energia. Assim se dão as guerras aos povos e a guerra ao planeta. Tudo está tragicamente interligado, nos comenta a amiga Moema Miranda, que inclusive me ajudou muito na inspiração desse texto. Laudate Deum precisa ser lida à luz de Laudato Si, mas também de Fratelli Tutti. Ambas as cartas se perguntam o que está acontecendo à nossa casa. Estamos em tempos sombrios, diz o Papa Francisco, com sinais de regressão em nossa história. E Fratelli Tutti, então, nos convida a construirmos e buscarmos um nós, não mais um eu, na perspectiva da fraternidade universal, uma fraternidade e sororidade que se dá entre todas as criaturas. Assim, a Terra não se torna mais simplesmente uma casa, mas, sobretudo, uma mãe e uma irmã. É um ser senciente, é Pachamama, como dizem os nossos irmãos indígenas, é Gaia, como diz o cientista James Lovelock, e todos os cientistas que compreendem a Terra como um superorganismo vivo. Mas então, o que está acontecendo a esta rede de relações, rede de fraternidade e de sororidade? Papa Francisco destaca as causas humanas, antrópicas, da crise climática. A gente fala hoje do antropoceno. Mas atenção, não dá para culpar todos os homens e as mulheres do planeta para estas causas. Nem todos os humanos têm capacidade de atuar de forma destrutiva, gananciosa, extrativista em relação ao planeta. Se trata, diz Laudate Deum, das elites do poder,
ao número 35, ao número 38, entra bastante esse tema. Elites que conduzem e se beneficiam da deriva climática. O Papa diz uma pequena parte da humanidade, que perpetua, porém, o ilimitado e devastador desejo de submeter tudo à sua vontade. Então, a grande denúncia de Laudato Deum vai contra um estilo de vida que é irresponsável e que é ligado ao modelo ocidental, trazendo assim um impacto significativo a longo prazo, diz o Papa. Não se trata de causas fragmentadas, isoladas, meio que espontâneas. Se trata de um sistema, de um projeto, de um programa. É o paradigma tecnocrático. É um paradigma, diz Papa Francisco, orientado pela ideologia que está na base de uma obsessão. Aumentar, para além de toda a imaginação, o poder do ser humano. O poder para o qual a realidade não humana se torna um mero recurso. Então, aqui nasce, em Laudato Deum, a imagem de um ser humano sem limites. E a questão do limite é uma dimensão chave para a nossa reflexão e também para o nosso enfrentamento da realidade. O limite que precisa ser compreendido na experiência humana como a nossa condição de base, mas uma condição frente à qual o desejo de potência ilimitado, de fato, não quer se deparar. O Papa, o poder de dominar e destruir nos cega, não permitindo ver este gravíssimo problema da humanidade atual. Frente a tudo isso, o Papa usa um advérbio, contrariamente. Quer dizer, é o momento de se opor, de dizer algo contrário. E é um chamado para uma resposta e uma oposição urgente. Já não há mais tempo, diz Papa Francisco. Mais tarde, será tarde demais. Podemos usar como imagem a imagem do Doomsday Clock, que é o relógio do Apocalipse, criado exatamente depois da Segunda Guerra Mundial para medir quanto tempo faltaria, de modo simbólico, até a meia-noite, sendo que a meia-noite representa um nível mais alto de perigo para a espécie humana eliminar a si mesma e a todas as outras espécies. Então, ao longo dos anos, de 47 até hoje, tivemos uma dimensão diferenciada de tempo, de alarme, de gravidade. Mas é impressionante ver como, nestes últimos anos, chegamos ao limite. E, em 2024, o relógio do Apocalipse chegou a 90 segundos antes da meia-noite. Antes estávamos a 3 minutos, 4, 5, chegamos a estar 17 minutos distantes. 90 segundos, seja por causa das armas e das armas atômicas que crescem cada vez mais, mas seja também exatamente pela crise climática, que é uma das maiores ameaças gerada pelo homem, que pode chegar até o limite da extinção de massas. Bom, se esta é a situação, contrariamente, diz Papa Francisco, contrariamente afirmamos que o mundo que nos rodeia não é objeto de exploração. O mundo não é uma moldura dentro da qual desenvolvemos nossa vida e nossos projetos. Não dá para enxergar o mundo como se fosse um quadro pendurado na parede. Não podemos contemplar o mundo como alguém que está por fora dele, diz Papa Francisco, mas dentro. Dizíamos, a perspectiva de dentro. De dentro do mundo, as culturas indígenas. Já em Laudato Si, o Papa recuperava elas, dizendo que as culturas indígenas, quando em condições de cuidarem de seus territórios, são aquelas que mais os preservam. De dentro do mundo, temos que buscar algo que transforme. Os acordos climáticos das grandes potências mundiais não são mais suficientes. Há uma crise da governança global. Porém, precisamos olhar de dentro e de baixo. O Papa traz mais uma dimensão, o multilateralismo a partir de baixo. Envolver os povos no multilateralismo de baixo. Os povos como sujeitos na busca de alternativas. O último capítulo de Laudato Deum é um capítulo que resgata a espiritualidade. Quer dizer, não é mais suficiente buscar pequenos concertos, inclusive a partir
do modelo tecnocrático ao sistema. Precisamos enxergar, intuir, sonhar e construir novas realidades. Uma mudança radical, uma mudança de sistema, de visão do mundo. O Papa cita uma filósofa, a Donna Hathaway, que diz que o mundo é uma zona de contato. Quer dizer, todas as espécies no mundo são companheiras. E o nosso movimento como pessoas interligadas a todas as outras espécies, numa espiritualidade holística, que nos traz realmente numa dimensão de fraternidade, a nossa missão é a reconciliação com este tecido que compõe a humanidade. Estamos, portanto, num conflito radical entre dois paradigmas que se enfrentam, que se afirmam contrariamente, dois sistemas que se autoexcluem. E a chave, dissemos, está nos territórios, está na resistência para garantir aos territórios a permanência de um modelo alternativo, mas está também na articulação, na interconexão dos territórios, este famoso multilateralismo que vem de baixo. Quero citar, por exemplo, a teia dos povos e comunidades tradicionais no Maranhão, ou as conexões que se dão entre a cidade e o campo, em busca de modelos integrados, ou ainda o modelo da rede Igrejas e Mineração, que busca articular comunidades hermanas atingidas em todo o continente latino-americano. Pois bem, em 2025 temos duas oportunidades para colocar em prática a Laudate Deum e também para sonharmos juntos. A primeira é a campanha da fraternidade. Em 2025 o tema será exatamente ecologia integral. Vamos então voltar a nos reconciliar à luz do grande sonho da ecologia integral. Finalmente teremos em 2025, eu quero aqui as últimas imagens para mostrar, a COP30. A COP30 será para nós uma oportunidade importante. A igreja quer caminhar rumo à COP30. Primeiro, a igreja no Brasil. Formamos uma comissão com uma série de organizações da igreja que estão se conectando também ao CELAM e ao próprio Vaticano para buscar ações de conjunto no país anfitrião da COP, que será o Brasil, mas também conectados no continente e na igreja do mundo. E as ações principais que queremos propor como igrejas serão na convicção que a história do clima se muda a partir da defesa dos territórios. Esse é o nosso lema, né? A história do clima não se transforma principalmente pelas grandes decisões dos chefes de estados, mas se muda a partir da defesa dos territórios. Por isso criamos 4 grandes eixos de trabalho. Uma plataforma de iniciativas para tentar agregar todas as iniciativas das igrejas, fazê-las conhecer uma com a outra e conectá-las entre si, para, inclusive, buscar uma ou duas ações que sejam comuns entre nós, todas as igrejas rumo à COP30. A incidência política, principalmente no Brasil, que é o país anfitrião, frente ao governo, e quantas ações temos neste sentido. Finalmente, outras ações se darão no campo da educação popular. A educação popular é chave para construirmos um projeto de igreja assim como sonhamos. E, por último, a comunicação. A comunicação que é o nosso espaço para conquistar os corações e fazer conhecer a nossa proposta. Pois é com isso então, com esse modelo que vos deixo, com um chamado realmente a construirmos um sonho conjunto, um sonho à luz da Laudate Deum e da Laudato Si, para incidirmos com ecologia integral rumo à COP30.